Hello, guys! Estamos aqui para mais uma dica. One tip. Então, nós temos aqui Typographic Mark de leituras dentro do scanning, que a gente usa para detectar informações essenciais, que seriam numbers, date, graphic, image, bold word, ou seja, números, datas, gráficos, imagem e palavras em negrito. Entre parênteses, informações essenciais. Entre duas aspas, a fala da pessoa, ou apenas para destacar uma aspa. Underline word, palavras sublinhadas. Gente, isso faz todo sentido na hora da leitura. Capital letter, palavras que estão em caixa alta. Title, título, headline, que é a mesma coisa que é o título. Por exemplo, olhe bem nesse texto que eu usei hoje na aula, e aí a gente observa que tem algumas características de typographic mark. At last, mortuary, erected, aí no outro, finalizando, sunken. Então isso, gente, mais à frente, ó, vou até mostrar para vocês, mais à frente na questão 4, ele vai utilizar aquelas palavras que estavam em bold word para fazer uma questão. Certo, galerinha? Então, a nossa dica de hoje são as marcas tipográficas dentro do texto. See you next tip! Olá! Mais uma dica importante que sai aqui do Sesc. Você que vai participar da próxima edição do Enem, o tema hoje é redação. O que necessariamente em relação à produção textual? Tratamos hoje da paragrafação, a estrutura do parágrafo. E o que é importante nesse momento como dica? Lembre-se de que a estrutura do parágrafo acontece a partir do uso correto ou uso preciso das conjunções coordenadas e subordinadas. Ou seja, quando se trata de conjunções coordenadas e subordinadas, para estruturar o parágrafo, com certeza você terá mais facilidade e a sua redação vai responder àquilo que se espera, com uma boa argumentação, muito bem amarrada, muito bem estruturada com a paragrafação. No mais, claro, boa sorte! Olá, professor James, professor de matemática do Sesc, tá? Mais uma dica para você que vai fazer vestibular, fazer o Enem. Vamos lá, vamos à dica. Agora a trigonometria, viu, gente? Uma dica sobre trigonometria, veja aí a lei dos senos, né? A lei dos senos, lembrando que a lei dos senos associa os lados com os senos, tá certo? O lado está para o seno do ângulo oposto, x está para o seno de x, y está para o seno de y. Você tem a relação fundamental, a relação entre o seno e o cosseno, é isso? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, a relação fundamental que envolve o seno e o cosseno. E você tem à sua esquerda em vermelho aí as chamadas razões trigonométricas diretas. A razão que é o seno, cateto oposto pela hipotenusa. A razão que é o cosseno, o adjacente pela hipotenusa. E a tangente, por sua vez, que é a razão entre os catetos oposto e o adjacente. Ok, obrigado. Até a próxima dica de matemática. Valeu! Pelo Sesc. Então, dando continuidade às nossas dicas, vamos olhar agora o movimento de translação, tá ok? Que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E a grande dica é vocês perceberem que é um movimento elíptico, diferente de rotação, porque nós vimos que rotação é circular, 360 graus. Aqui é elíptico. Então, pelo fato dele ser elíptico, olha que bonito, existe um momento em que a Terra, durante o ano, existe um momento em que a Terra está próxima do Sol, tá? E nós chamamos de periélio, perto do Sol.
ok? Distância mínima entre a Terra e o Sol. E claro, lógico, na outra ponta, a distância máxima, afélio, ou como se diz lá no Maranhão, mas está longe, tá? Então, afélio, afastado do Sol, beleza? Tem alguns que dizem que o Tocantins está sempre aqui. Brincadeira, é lógico, tá? Mas a localização do Tocantins, próxima à linha do Equador, nos dá essa alta sensação térmica, essas altas temperaturas, ok? Eu quero deixar bem claro que o movimento de translação aproximadamente dura 365 dias e 6 horas. Claro, essas 6 horas faz referência a quê? Ao ano bissexto. Continuem com a gente nas redes sociais. Um abraço! Olá, você que vai participar da próxima edição do Enem, aqui no Sesc sempre boas dicas para que sinta-se, na verdade, mais segurança. Neste momento queremos passar mais uma. Tem a ver agora, claro, com a literatura. O que especificamente da literatura? Para você que tem dificuldades em entender os textos literários, a dica hoje é o seguinte: é muito interessante começar a entender a literatura a partir de contos. Ou seja, procure ler alguns contos de Machado de Assis, alguns contos aí de Lima Barreto, alguns contos de Carlos Drummond de Andrade, alguns contos de Lígia Fagundes Telles, e aí, claro, com certeza terá mais facilidade para compreender o texto literário. É importante por quê? Porque normalmente se define qual é o tema, qual é o conflito, quais são os elementos que amarram, na verdade, a construção textual. E assim, claro, fica muito mais fácil para a interpretação. No mais, claro, boa sorte! Una dica para ustedes, para el vestibular y para el Enem. Hoy vamos a hablar de los posesivos. Los posesivos son palabras que expresan una relación de posesión o pertenencia entre al menos dos elementos. Ejemplos: cuando yo digo mi casa es grande, ese mi es un posesivo que indica que posesión es mía, ¿no? Ahora, la casa es mía. Yo puedo decir tu coche es rojo o el coche es tuyo. Observe, existen dos diferencias. Podemos observar que el posesivo puede venir antes, en el caso mi casa, tu coche, o puede venir después. La casa es mía, el coche es tuyo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando viene antes y cuando viene después? Lo siguiente: posesivos que van delante de un sustantivo, antes del sustantivo. Tenemos en singular mi para primera persona. Observe que ese mi puede ser masculino o femenino. Yo puedo decir mi casa, mi libro, o tú para segunda persona, tu casa, tu libro, o su para la tercera, su casa, su libro. Para el plural tenemos nuestro o nuestra, vuestro, vuestra, y su a tercera persona, tu plural, ¿tá? En plural, eso acrescentar ese. Tenemos mis para la primera persona singular, tus para la segunda plural, do singular, sus para la tercera do singular. Observe que nuestros o nuestras, vuestros o vuestras y sus. Entonces, esas son las formas de los posesivos que vienen antes del sustantivo. Ahora, los que van después del sustantivo, ahí ya muda. Tenemos mío o mía, ahí tenemos dos formas. Para masculino es mío, o sea, libro mío o casa mía, ¿no? Para la segunda persona, tuyo o tuya, suyo o suya, para la tercera. Para el plural, nuestro o nuestra, observe que no muda con la anterior, vuestro, vuestra y suyo o suya. La tercera persona del singular y del plural son iguales. Para el plural, acrescentamos ese, míos, tuyos, suyos, nuestros, vuestros y suyos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, cuando viene
Analizando la siguiente frase, podemos observar la diferencia entre el adjetivo y el pronombre posesivo. Observe que ese mi casa, acompaña casa. Cuando acompaña casa, es un adjetivo posesivo. Ahora, cuando sustituye al sustantivo, es un pronombre posesivo. Por ejemplo, mi casa es pequeña, la tuya es grande. Observe que ese tuya es acompañado de artículo. En portugués sería a minha casa é pequena, a tua é grande, ¿no es? Então, nós temos los posesivos que acompañan al sustantivo, que son como adjetivos posesivos. Y los que vienen después del sustantivo son los pronombres posesivos. Entonces, antes, mi, tu, su, ¿no es? Son adjetivos. Mío, tuyo, suyo, después del sustantivo, son pronombres. No se les olvide, ¿ok? Entonces, observen aquí, vamos voltando, ¿no? Esse aí deu menos, né? 3 também? Ah, tá bom, né? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Clóvis, professor de Física aqui do pré-vestibular do SESC, e hoje a gente vai trabalhar uma dica sobre óptica geométrica. Mais especificamente sobre reflexão e espelho plano, tá certo? O que é reflexão? É quando a luz bate numa superfície e retorna, não atravessa essa superfície, né? Então imagina essa superfície S aí, a luz vindo, batendo nessa superfície e refletindo. Só que para isso acontecer, essa superfície ela tem que ser opaca, ela não pode deixar a luz atravessar e ela tem que ser muito polida. E aí que vem a ideia do que seja um espelho plano. O espelho plano é justamente uma superfície que é totalmente plana e é reflexiva. Como está no desenho, essa linha aí representa o espelho, onde essas linhazinhas atrás dele representam o lado escuro do espelho, onde não tem reflexão, e a parte da frente é onde a gente tem a reflexão, tá certo? A reflexão no espelho plano obedece uma grande lei. Imagina essa situação, você tem um espelho aí, tá certo? Uma luz incide sobre esse espelho num ponto que a gente chama de ponto de incidência. Esse raio de luz é o raio incidente e a gente imagina uma linha cortando esse espelho aí a 90 graus, que a gente chama de normal, essa linha imaginária. Entre a normal e esse raio incidente, a gente tem um ângulo chamado ângulo de incidência. Esse raio vai refletir com um ângulo também em relação ao normal, que é o ângulo de reflexão. A grande lei da reflexão é que o I, o ângulo de incidência, é sempre igual ao ângulo de reflexão. Isso vai ajudar em todos os tipos de espelho que a gente estuda em óptica geométrica, ok? Um grande abraço, até a próxima, tchau! Joia, professor Paulo, mais uma vez deixando uma dica. Hoje a gente vai falar de período moderno. Período moderno não é o assunto mais, tá certo, assíduo no nosso Enem, mas é um assunto, cara, que flerta com a matéria de sociologia, com a matéria de filosofia, principalmente, quando a gente está sugerindo aí os grandes pensadores da Renascença, Maquiavel, Thomas Hobbes, Michel Montaigne, né, Erasmo de Roterdã, entre outros. Então a gente tem que perceber os elementos desse período moderno, beleza? São 4 principais, existem alguns acessórios. Então o absolutismo, a formação dos Estados modernos, correto? A reforma protestante, né, que é o rompimento com o monopólio católico sobre a cristandade, né, a formação de novas igrejas cristãs não católicas, beleza? O Renascimento, que é o movimento artístico, literário e científico, que também ajuda a inaugurar a Idade Moderna, e a expansão marítima. O legal, cara, a dica que a gente gosta de estar trabalhando é que você consiga fazer uma relação entre todos eles. Então, a relação entre reforma e renascimento, né, cara? O espírito crítico do Renascimento e a crítica à desordem da igreja. A relação entre renascimento e expansão marítima, a necessidade de grandes conhecimentos, a necessidade de conhecimentos de matemática, botânica, conhecimentos de
de meteorologia, tá certo? Para eu poder sair navegando no oceano, né? Geografia, imagina, até o desenvolvimento da ciência, movimento artístico, literário e científico, o quanto foi importante, cara, o surgimento do heliocentrismo, tá certo? O rompimento com o geocentrismo. Então essas relações são importantíssimas. Renascimento, absolutismo, renascimento, reforma, renascimento, expansão marítima, reforma, expansão marítima. Pensa bem essas relações, vê se você consegue articulá-las. Se não conseguir, procura a gente, e a gente está aqui para ajudar vocês. Um super abraço, mais uma dica do Enem para vocês. Fiquem com Deus. Olá, você que vai participar da próxima edição do Enem. A dica hoje, importante para a gramática, é a interpretação de textos. Atenção para as duas modalidades que caem muito no Enem, que é o texto verbal e o texto não verbal. Procure praticar, faça exercícios, analise fotografias, olhe os quadrinhos que existem em algumas questões, treine fazer essa modalidade de leitura, porque tenha certeza, sempre aparece no Enem esta modalidade de questão. Por isso, a dica é esta: analisar textos verbais e textos não verbais de forma interpretativa. No mais, boa sorte! Fala galera, beleza? Professor Werk mais uma vez na área aqui com vocês, trazendo dicas, né, que vai fortalecer seu estudo aí pra genética, tá certo? Pro Enem, pro vestibular, tranquilo? Dicas de genética hoje aí pra vocês. Galera, nessas próximas dicas a gente vai trabalhar com conceitos gerais em genética, genealogia, probabilidade em genética e probabilidade condicional. Tranquilo, pessoal? Manda ver aí então. Muito bem, professor Werk, professor de biologia, vamos lá. Galera, é o seguinte, para que você possa entender o que é cobrado dentro da genética, é necessário que você tenha o conhecimento de alguns termos, né, que são muito particular da genética. Né? Não são termos que a gente ouve naturalmente, não ouve no nosso cotidiano. Então são termos aí que eu elenquei aqui para vocês que você precisa, tá certo? Precisa dominar, tá? Para que você possa entender o que os problemas, né, o que a genética, né, realmente vai querer, né, vai pedir de vocês em questões, tanto de Enem quanto de vestibulares, beleza? Então vamos lá, genes, locos gênicos, alelos, homólogos, cromossomos homólogos, genótipo, fenótipo, fenocópia, genes letais, temos mais, gene dominante, gene recessivo, homozigoto ou puro, heterozigoto ou híbrido, são o básico, pessoal. Esses conceitos são os básicos, né, que nós temos aí para poder entender os questionamentos, para poder entender os problemas aplicados à genética. Tranquilo? Valeu, pessoal. Tamo junto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma dica de química do professor Alejandro. Nós temos as funções inorgânicas e muitas vezes a pessoa não sabe identificar que tipo de função você está usando, não é? Para isso, então, preste atenção aqui. Nas funções inorgânicas nós temos ácidos, bases, sais e óxidos. Como é que você identifica? Bom, um ácido inorgânico, primeiro aparece o hidrogênio, depois tem o A, que é o ânion. Por exemplo, nós temos o HCl, que é o ácido clorídrico, que é o que se encontra em nosso estômago, não é? Temos o ácido carbônico, observe, tem 2 hidrogênios na frente, que se encontra na chuva ácida. Temos o ácido sulfúrico, que se encontra na bateria dos carros. Então, o ácido tem hidrogênio na frente sempre, ok? As bases, como é que você vai reconhecer? Porque você tem um cátion, que é representado por B, e OH, que é chamado de hidroxila. Se tem OH no final, é uma base ou hidróxido. Por exemplo, nós temos o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, tá? Temos o hidróxido de magnésio, que é a magnésia, aquela que serve quando você está com dor de barriga, certo? Então, se tem OH no final, é uma base.
Temos os sais. Como é que você reconhece os sais? Você vai ter um cátion, que geralmente é um metal, e um ânion, que pode ser um ametal. Por exemplo, o cloreto de sódio, o sal comum, sal de cozinha, não é? Aí temos sódio e cloro. Temos o permanganato de potássio. Você tem um cátion, que é o potássio, e um ânion, que é o permanganato, tá? E por último temos os óxidos. Como é que você vai reconhecer um óxido? O óxido sempre é um composto binário, ou seja, você vai ter um elemento junto com oxigênio. Por exemplo, CO2, que é o gás carbônico, o óxido de carbono, né? Dióxido de carbono. Temos o Al2O3, que é o óxido de alumínio. Então, se tiver um elemento junto com oxigênio, é um óxido. Espero que guardem isso para poder reconhecer as funções inorgânicas, ok? Nos vemos na próxima.